Olá, amigos, tudo bem? Como é que estamos? Tudo bem mesmo? Graças a Deus, espero que esteja tudo bem, que vocês estejam, cientes da nossa tarefa, que é estudar, certo? Que a gente consiga, passar por essas situações que nós estamos passando na questão de essa pandemia, né? Que a gente consiga e que a gente estejamos, juntos em breve. Mas antes de começar a nossa videoaula de hoje, conselhozinho é o quê? Que vá, acesse o YouTube, o canal da escola, já se conecta, certo? Assiste lá os vídeos, tem muito vídeo interessante. Assista as nossas aulas, deixa um comentário, certo? Que é muita aprendizagem para que vocês cresçam cada vez mais, tanto pessoalmente como questão de profissionalmente mesmo, realmente. Certo? Então vamos lá, vamos começar nossa aula. Hoje a gente vai começar com trabalhando a questão da física, a questão da calorimetria. Como o próprio nome está dizendo, a gente vai falar sobre o quê? É o ramo da física que se ocupa dos fenômenos decorrentes da transferência dessa forma de energia chamada calor. Certo? A gente vai o quê? Como a gente está falando de calor, a gente vai o quê? Relaciona-se com a questão da temperatura, né? O que é a temperatura, professor? Temperatura é uma grandeza física que está associada de alguma forma ao estado de movimentação ou agitação das moléculas. Quanto mais quente está o corpo, maior é a agitação molecular. E quanto mais frio, menor a agitação. Tá certo? Então, quando a pessoa está com o corpo está muito quente, a agitação das moléculas do seu corpo é maior. Quando está mais frio, então a agitação é menor. Tá certo? Aí que a gente vê na questão da temperatura. A temperatura pode ser medida em 3 escalas termométricas, a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A conversão entre essas escalas pode ser feita pelas seguintes relações. Estão lembrando como é que é? Ah, tá aqui, ó. Celsius Fahrenheit, aí você tem essa fórmulazinha aqui, ó. Temperatura em Celsius está para 5, assim como temperatura em Fahrenheit menos 32 está para 9. A gente faz essa conversão aqui e a gente consegue, obter a conversão entre temperatura em Celsius e a temperatura em Fahrenheit. Lembra desse aí? Ok. Celsius e Kelvin. É só você utilizar também essa fórmula aqui, ó. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Nós fizemos alguns exercícios sobre isso aqui. Estão lembrados? Beleza. Muito bom saber disso aí que vocês lembram, né? Calor. O que é calor? Calor nada mais é do que o trânsito da energia térmica de um corpo para o outro. Quando os dois corpos chegam à mesma temperatura, dizemos que estão em equilíbrio térmico. E a temperatura final é chamada temperatura de equilíbrio. E sempre lembrando que passa sempre do corpo com a temperatura mais alta para o corpo com a temperatura mais baixa. Tá certo? Aí a gente vê aqui, também trabalhando na questão da capacidade térmica e calor específico sensível. Os corpos e as substâncias na natureza reagem de maneira diferente quando recebem ou cedem determinadas quantidades de calor. Alguns esquentam mais rápido que os outros. É a isso que chamamos de capacidade térmica. Mas a capacidade térmica não é uma propriedade da substância. Ela depende também da massa e do calor específico. Para se calcular, e pode ser resumido da seguinte forma. Aqui. Para calcular a capacidade térmica é só você pegar o quê? O C, que é a capacidade térmica, é igual esse Czinho minúsculo, que é o calor específico, vezes a massa. Tá certo? Aí a gente tem o quê? Considerando C minúsculo, o calor específico, sensível da substância, de que o corpo é constituído. O calor específico pode ser definido como a capacidade térmica por unidade de massa e em característica da substância de que o material é feito. E cada corpo, ou cada corpo tem o seu calor específico definido, tá certo? Então aí, ó. O calor sensível, uma das consequências de troca de calor é a variação de temperatura do corpo. Para calcular essa quantidade de calor trocado, é só usar a seguinte fórmula. Aí tem aqui, ó.
é o Q, que é o calor específico, é o quê? A massa vezes o calor, né, o coeficiente de calor, e vamos lá. Calculando, nós temos o quê? O calor sensível depende da massa, M, do calor específico, C, e a variação, né, ó, de temperatura do corpo. Ok? Então, né, ó, espero que vocês tenham gostado aí da questão da calorimetria. A gente vai estudar mais isso aí com o passar do tempo, tá certo? Vamos para a química. A química a gente vai ver as funções inorgânicas. O que são funções inorgânicas? São os grupos de compostos inorgânicos que apresentam características semelhantes. Quais são eles? Uma classificação fundamental em relação aos componentes, aos compostos químicos é: os compostos orgânicos são aqueles que contêm carbono, enquanto os inorgânicos são formados pelos demais elementos químicos. Mas existe uma exceçãozinha, né? Quais são? Ó, CO, que é o gás carbônico, CO2, né, ó, que é o dióxido de carbono, né? E que embora o que é? Que ele apresenta? Embora que apresente carbono na forma, possui características de substâncias inorgânicas. Esses elementos aqui, tá certo? As quatro principais funções inorgânicas são ácido, base, sais e óxidos. E a gente vai ver aqui, né, um breve relato sobre cada uma dessas funções, certo? O ácido são compostos covalentes, ou seja, compartilham elétrons na sua ligação. Eles têm a capacidade de ionizar em água e formar cargas, liberando H+, que é o único cátion, certo? As características dos ácidos. As principais características dos ácidos são: tem sabor azedo, certo? Conduz corrente elétrica, formam o gás de hidrogênio quando reage com metais magnésio e zinco, formam gás carbônico ao reagir com carbonato de cálcio, certo? E altera a cor específica de indicador ácido básico. Isso aqui a gente vai ver também com mais detalhe na próxima aula, certo? As bases, o que são bases? São compostos iônicos formados por cátion, na maioria das vezes de metais, que se dissociam em água liberando o ânion hidróxido, que é o OH-. Aí quais são as características das bases? A maioria das bases são insolúveis em água, conduzem eletricidade em solução aquosa, são escorregadias, reagem com ácido formando sal e água como produto, alteram para a cor específica o indicador ácido básico, né? Que a gente vai ver também. Aí vem um outro, sais. O que são sais? São compostos iônicos que apresentam no mínimo um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH-, tá certo? Porque o H+ é do ácido e o OH- é da base, né? Então, eles liberam um cátion diferente do H+ e um ânion diferente do OH-. Um sal pode ser obtido em uma reação de neutralização, que é uma reação entre um ácido e uma base. A reação do ácido clorídrico com hidróxido de sódio produz o cloreto de sódio e água. O sal formado é composto pelo ânion, né, ó, Cl- e pelo cátion Na+. Você observa que é justamente, né, ó, fora. Então, as características dos sais são compostos iônicos, formados por íons, não é isso? São sólidos e cristalinos, sofrem ebulição em alta temperatura, conduzem eletricidade em solução e têm sabor salgado. Ora, se é sal, então sabor salgado. Óxidos são compostos binários, iônicos e ou moleculares, que têm dois elementos. Possuem oxigênio na sua composição, sendo ele o seu elemento mais eletronegativo. As características são substâncias binárias formadas por dois elementos, certo? São formados pela ligação de oxigênio com outro elemento, exceto o flúor. Óxido metálico, ao reagir com ácido, formam sal e água. Óxido não metálico reage com base, formam sal e água. Tá certo? Aqui a gente vai ver com mais detalhes nas próximas aulas. Na biologia, a gente vai ver, né, continuar vendo a questão da fisiologia humana. Nós já vimos, né, como é que quais são os ramos, né, as etapas da biologia, que é a fisiologia
ela está também, né, ó, composta. Aí aqui a gente vai ver o que? Continuando, a gente vai ver os níveis de organização, né? Vocês lembram que a gente já até viu alguma coisa sobre isso aqui, mas vamos ver especificamente agora, né? O organismo humano é constituído por diversas partes em que em conjunto garantem o seu funcionamento adequado. Aí vê, o nível de organização do corpo humano se dá da seguinte sequência: moléculas, células, tecidos, órgãos, sistema e organismo como um todo. Esse nível trabalha de maneira orquestrada através de diversas reações químicas. Aí a gente vê aqui, né, o que a gente viu, moléculas. As moléculas são estruturas responsáveis pelas reações químicas. Sua atuação ocorre em nível celular. A célula é a menor unidade estrutural estudada na fisiologia humana. Tecido. Os tecidos são grupos celulares formados por células semelhantes atuando em uma mesma função. Órgãos são a união de diversos tipos de tecidos que juntos atuam na função específica. Sistema, um conjunto de órgãos desempenhando uma função em comum, denominado sistema, como por exemplo o sistema digestório. Organismo. O organismo é a junção de todo o sistema do organismo humano, sendo portanto a maior estrutura dentre eles. A gente tem aqui, né, o esquema que a gente fez: átomos se juntam, formam moléculas, moléculas se juntam, formam as células, células, tecidos, aí os tecidos se juntam, os órgãos, né, ó, formam o sistema e o sistema forma o organismo humano, certo? Aí vale ressaltar aqui alguns sistemas que a gente, né, ó, acha uns importantes. São o que? O sistema circulatório, ou cardiovascular, certo? Ó, componente: coração, vaso sanguíneo e sangue. É através dele que o transporte e a coleta distribuída corporal do oxigênio, nutriente e hormônios ocorre. Já, além disso, o sangue também é responsável pelo transporte de exceções, ou seja, resíduos metabólicos que, junto com o sistema excretor, serão eliminados do corpo humano. Temos aqui agora a questão do outro sistema aqui. O que caracteriza o nosso sistema circulatório é o coração, né? Que é a bomba que faz o transporte, né? Impulsiona o sangue no corpo humano. Sistema de excreção, o sistema excretor, o sistema responsável por parte dos rins, a parte dos rins, filtrar o sangue e limpar o organismo de substâncias descartadas no metabolismo dos outros sistemas, tá certo? Aí a gente vê aqui que ele descarta a questão da água, né? Utiliza a água, a questão da urina, que são descartadas, então outras excreções que são feitas através do sistema excretor. Já o digestório é um sistema no qual o sistema digestório atua na absorção de nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo. Esse nutriente é que faz o quê? Com que, né, a gente consiga, né, obter energia para viver, certo? Essa no metabolismo. Aí tem aqui os órgãos, né, que compõem a boca, o estômago, o intestino grosso, o intestino delgado e o pâncreas, certo? Sistema nervoso. O sistema nervoso, né, é um sistema comandado pelo cérebro e tem como função comandar todos os outros sistemas do organismo humano por meio de impulsos nervosos. O meio de dissipação desses impulsos é a coluna vertebral e a coluna dorsal, né? E a espinha dorsal, que é a coluna vertebral e a espinha dorsal, por onde os impulsos chegam a diversas regiões do corpo, ok? Aí a gente observa aqui, né, nessa ilustração, né, na questão de a questão da comunicação, né, entre as partes, né, algumas partes do nosso corpo, ok? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, certo? Eu espero que vocês estejam bem. Realize as atividades, né, que estamos aqui para ajudá-los. Agora, realize mesmo, porque estamos precisando que vocês, né, fiquem atentos às atividades, né, aos prazos, porque só tem a ganhar. Então, obrigado e até a próxima. Não esqueçam, acessem o canal da Escola Jaf Conecta e assistam os vídeos. Ok?